Olá, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal marcou para quinta-feira o julgamento sobre prisões a partir da condenação em segunda instância. Um novo levantamento do monitor da violência aumentaram as mortes provocadas por policiais no Brasil e caiu o número de policiais mortos no primeiro semestre. No Rio de Janeiro, escolas e creches da cidade conviveram com quase 2.000 tiroteios este ano. Subiu para 6 o número de mortos num acidente envolvendo transporte irregular de passageiros no Paraná. E ainda as investigações sobre a origem da mancha de óleo no Nordeste. A rainha Elizabeth reafirmou que sair da União Europeia até o fim do mês é prioridade do governo. 3 pesquisadores levaram o Prêmio Nobel de Economia pelo trabalho pioneiro no combate à pobreza. E a Globo recebeu 3 indicações para o Prêmio Emmy Kids, o mais importante da televisão mundial. O Jornal Hoje está começando. Começamos essa edição falando das manchas de óleo no litoral do Nordeste. Um golfinho, o primeiro mamífero aquático manchado no fim de semana, apareceu morto. Petrobras coordenou um mutirão para tentar limpar a sujeira em praias do litoral sul de Alagoas, mas parecia aquilo de enxugar gelo. A maré subia, depois baixava e as manchas apareciam no mesmo lugar. Veja os detalhes na reportagem. Biólogos e veterinários do Instituto Biota de Conservação Marinha encontraram 5 tartarugas cheias de óleo nos últimos dias em Alagoas. 3 morreram, uma delas na foz do Rio São Francisco. Essa veterinária pediu a ajuda de moradores para identificar e tentar ajudar a salvar animais em situação de perigo no litoral. Se encontrar qualquer animal marinho, vivo ou morto na praia, entrar em contato ou ver um rastro de tartaruga, qualquer coisa pode estar nos contactando que a gente vai estar acompanhando. Esse golfinho é o primeiro mamífero aquático encontrado com óleo no litoral do Nordeste. Ele também morreu. Pesquisadores recolheram amostras do animal para fazer análises em laboratório. As mortes dos animais marinhos só aumentam a preocupação com os impactos que o óleo pode causar à fauna de toda a costa nordestina. Para os biólogos e especialistas em ciências aquáticas, as espécies que vivem nos recifes de corais e nos mangues estão sob a ameaça de um desastre. O mangue é uma região onde tem 70% das espécies, elas reproduzem ali. E essas espécies, elas precisam do mangue sadio. Então vai ter um dano, sim, para as espécies e, consequentemente, para a comunidade aquática como um todo. No fim de semana, mutirões coordenados pela Petrobras tentaram limpar a sujeira nas praias do litoral sul alagoano. Mas quando a maré enche e seca novamente, mais óleo aparece nos mesmos lugares. Segundo o IBAMA, subiu para 161 o número de áreas atingidas em todo o Nordeste. Olha, em Sergipe, a Justiça Federal mandou o governo e o IBAMA também criarem barreiras de proteção em 5 rios ameaçados aí pelo derramamento de óleo que atinge o litoral do Nordeste. A gente vai a Brasília conversar agora com o repórter Vinícius Leal. Vinícius, qual que é o prazo para que se tomem providências para evitar que isso atinja os rios? Olá, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. São 48 horas a partir da juntada dessa intimação ao processo, isso pode acontecer a qualquer momento. E depois dessas 48 horas, o governo fica sujeito a uma multa diária de R$100 mil em caso de descumprimento. O governo precisa instalar boias de proteção na costa sergipana para evitar que essas manchas de óleo cheguem à água doce, que atinjam os rios do estado. A gente procurou o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA para falar sobre essa intimação da Justiça e sobre como pretende tomar essas medidas, mas até agora nós não conseguimos resposta, Maju. E Vinícius, conta pra gente sobre os barris que foram encontrados com uma inscrição de lubrificante da Shell, né? Como é que tá esse caso? Pois é, foram encontrados com esse nome da empresa Shell, esses barris na costa, e a Universidade Federal de Sergipe fez uma análise e concluiu que o óleo desses barris é o mesmo encontrado na costa nordestina. A empresa Shell disse por nota que não transporta óleo cru como este encontrado no Nordeste em rotas transatlânticas, que esses barris são originalmente para transportar argina, que é um produto, um óleo lubrificante de embarcações. Diz que o adesivo que aparece em
um dos barris tem data de fevereiro de 2019, enquanto as manchas apareceram só agora em setembro, e que por essas evidências acredita que os barris tenham sido reutilizados por terceiros. A Shell diz que os barris não foram utilizados por ela e que já informou o IBAMA. Segundo a Shell, o IBAMA já está ciente de todas essas informações, Maju. Obrigada, Vinícius. E a gente fala agora de crianças e adolescentes brasileiros que, quando estão na escola ou a caminho da escola, em busca de um futuro, tem que se abaixar para não serem atingidos por tiros. Isso faz parte do dia a dia de muitos estudantes no Rio de Janeiro. De janeiro a setembro deste ano, foram quase 2.000 tiroteios perto de escolas e de creches durante o horário de aula, segundo o aplicativo Fogo Cruzado. A Cruz Vermelha Internacional chegou a oferecer a professores e funcionários de algumas cidades do Rio um treinamento para que eles saibam como agir em caso de tiroteio. É o mesmo treinamento que é aplicado em países em guerra. A gente vai ver na reportagem especial de Guilherme Schiavinato e Raquel Honorato. Como é que eu posso exigir que o meu filho estude se ele não pode sair de dentro de casa para ir para a escola? Mesmo depois de um ligeiro tiroteio, como é que ele tem capacidade mental de ir para a escola? Ele não tem. O caminho da escola tem ficado cada vez mais distante para estudantes que moram em comunidades do Rio. De cada 10 escolas, das redes pública e particular da região metropolitana, 2 foram afetadas por tiroteios no entorno. O levantamento é do aplicativo Fogo Cruzado. Eu fico triste por isso. As crianças não podem estudar para ter um bom futuro. Em países que enfrentam guerras, a Cruz Vermelha Internacional oferece um programa chamado Acesso Mais Seguro. A ideia é treinar professores e funcionários para que eles saibam como agir durante os confrontos. A organização decidiu oferecer esse mesmo trabalho a vários municípios do Rio. Isso porque só esse ano a média foi de 22 tiroteios por dia na região metropolitana, sendo que de janeiro a setembro, 1.819 confrontos aconteceram durante o horário escolar e muito perto de escolas e creches. A Secretaria Municipal de Educação do Rio afirma que nenhuma criança morreu dentro das escolas da cidade desde que o programa começou. Só que, para as mães, o problema vai além. Uma vez aconteceu de eu estava retornando com ele da escola que ele não teve aula, e nesse dia, do nada, começou o confronto. Ele teve que se jogar no chão sozinho, ele fica assustado, Ele está fazendo acompanhamento psicológico, tem 2 meses no hospital psiquiátrico na UFRJ. As crianças têm tantas aulas suspensas que não conseguem aprender. Essa semana que passou foi de prova. A quantidade de faltas anteriores à prova foi imensa. E como que as crianças fizeram as provas? Se a criança ela não consegue ter um acesso seguro à escola, ela tende a ser desestimulada, tanto porque também não está conseguindo aprender os conteúdos, como também por não conseguir chegar lá de forma segura. E o filho da Vânia, que sonhava fazer faculdade, por enquanto, abriu mão do futuro. Ele tem um sonho. Ele quer ser advogado. Como é que ele vai fazer direito se ele não consegue nem concluir o ensino? O governo do estado do Rio disse que está terminando um programa que vai permitir aos professores acionar uma central da Secretaria de Educação no momento em que houver uma emergência. A Secretaria Municipal de Educação disse que nem sempre a escola é fechada durante operações e que, em alguns casos, a aula é interrompida e retomada depois. Ainda falando sobre violência, saiu um novo levantamento do monitor da violência do G1 e esse levantamento mostra que o número de pessoas mortas por policiais no Brasil aumentou no primeiro semestre na comparação com o mesmo período do ano passado. Olha só, no primeiro semestre, a gente tem aqui no telão, foram mais de 2.800 mortes, primeiro semestre desse ano. Se a gente comparar com o ano passado, houve um aumento de 4,3%. Mas em 15 estados teve diminuição dos casos. São esses estados aqui, nessa cor mais mostarda aqui. Mato Grosso do Sul, o aumento não houve, nem aumento nem diminuiu, ficou estável. E a estatística não inclui estado de Goiás, está fora daí porque não passou as informações. Em 9 estados e no Distrito Federal houve aumento, são esses aqui, ó, em vermelho que a gente vê no telão. E os maiores aumentos no Amazonas, olha aqui, ó, 325%, Piauí 262,5% e Amapá com 242,1%.
Maiores taxas de mortes por 100 mil habitantes. A gente fica com Amapá, que tem o maior número aí, 7,7, depois Rio de Janeiro e 3,7 no Pará, somando aí 885 casos. Rio de Janeiro, com 885 casos, aliás, acumula sozinho quase 1/3 das mortes por policiais no país. Já o número de policiais mortos no Brasil caiu, felizmente, 42%. O levantamento faz parte do Monitor da Violência, que é uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente fala agora de um acidente muito grave na região metropolitana de Curitiba. Tudo errado, viu? 31 pessoas viajando em cadeiras que estavam soltas em cima da carroceria de um caminhão. Motorista com habilitação vencida, ele perdeu o controle, caiu numa ribanceira, 6 mortos, como a gente falou. Veja na reportagem. Em frente ao hospital de Cerro Azul, na região metropolitana de Curitiba, parentes angustiados procuravam informações sobre as vítimas. A foto, momentos antes da viagem, mostra o caminhão com pelo menos 31 pessoas em cadeiras soltas em cima da carroceria. Elas foram para um culto na cidade de Doutor Ulisses. O acidente aconteceu durante a volta para Cerro Azul, na PR-092. O motorista perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira de 40 metros. Provavelmente ele passou muito próximo à beira, né? E talvez o rodado caiu num buraco de erosão ali e ele veio a tombar para a ribanceira. 6 pessoas morreram, 4 da mesma família. Outras 25 pessoas ficaram feridas. O dono do caminhão é pai do motorista que levava os fiéis. A condição do carro era boa? Era boa mesmo. É só o IPVA deve estar atrasado. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista que dirigia o caminhão estava com a carteira de habilitação vencida e não podia transportar os passageiros naquelas condições no compartimento de carga. Transportar pessoas em veículos de carga é uma infração gravíssima. 7 pontos na carteira e R$ 293 de multa. Quem transporta passageiros em vans e ônibus sem autorização também paga multa. Desde o começo do mês, a punição está mais rigorosa. Infração gravíssima, com multa de quase R$ 1.500 e 7 pontos na carteira. Mesmo assim, os casos são comuns. Em Minas Gerais, um homem foi preso esse final de semana por levar passageiros nessa van do centro de Belo Horizonte para Ribeirão das Neves, na região metropolitana. Ele não tinha carteira de habilitação nem autorização para fazer o transporte. Em Brasília, na primeira semana de multas mais altas, 25 motoristas foram flagrados fazendo o transporte irregular, segundo o Departamento Estadual de Trânsito. No Paraná, a fiscalização onde aconteceu o acidente com o caminhão é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual, mas não há nenhuma base nesse trecho da rodovia. As situações flagradas são todas autuadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária. E nós temos semanalmente equipes que percorrem todas as áreas não pavimentadas da primeira companhia da Polícia Rodoviária Estadual. O Supremo Tribunal Federal marcou a data do julgamento sobre a validade da prisão depois de condenação em segunda instância. A gente vai falar lá em Brasília com a Flávia Alvarenga. Flávia, boa tarde. É quinta-feira esse julgamento e só lembrando, né? Esse tema já foi julgado outras vezes. Agora tem que sair algo definitivo. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. Sim, agora tem que sair algo definitivo, porque o Supremo Tribunal Federal já julgou isso por 4 vezes e, por maioria, decidiu que, depois de uma condenação em segunda instância, a pena já pode começar a ser cumprida. Mas isso foi em decisões provisórias, em casos específicos. E agora, os ministros daqui do Supremo vão ter que decidir isso definitivamente. Na teoria, o STF e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, são tribunais superiores e não podem reavaliar provas, exceto quando identificarem alguma
irregularidade. Caso o STF decida, já nesse julgamento de quinta-feira, que é possível sim aguardar os recursos em instâncias superiores, essa decisão pode afetar até 169 mil presos. Esses são dados feitos no fim do ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça. E essas decisões que vão ser tomadas depois desse julgamento podem afetar, por exemplo, a prisão do ex-presidente Lula, no caso da condenação do triplex do Guarujá, e também casos da Lava Jato, como o de José Dirceu, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, entre outros. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também pretende botar em pauta este mês ou em novembro a tese que vai definir o que vai acontecer com os processos já julgados em que delatores e delatados se manifestaram simultaneamente nas alegações finais. Há poucos dias, o Supremo decidiu que o delatado deve falar por último e anulou 2 condenações da Lava Jato. Maju. Obrigada, Flávia. E a decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar o projeto de lei que dá 24 horas de prazo para que hospitais e médicos comuniquem à polícia os casos de violência contra a mulher é o assunto da Andréia Sadi, que está aqui chegando com a gente. Oi, Andréia. Tudo bom, Maju? Tudo bem, dona Andréia Sadi? Vamos começar relembrando esse projeto, explicando a importância dele? Vamos sim, Maju. Boa tarde a todos. Esse projeto ele foi aprovado em setembro na Câmara dos Deputados, já tinha passado no Senado Federal em março. Ele foi aprovado, portanto, nas 2 casas e diz o seguinte, que quando tiver algum tipo de confirmação ou indício de crime de violência contra a mulher, a rede de saúde, a pública ou a privada, ela tem que comunicar às autoridades policiais. Mas esse projeto, Maju, que foi aprovado em setembro, foi vetado na semana passada pelo presidente Bolsonaro. Então esse veto agora vai ter que ser submetido lá ao Congresso Nacional. Bancada feminina chiou, o presidente da Câmara também apoiou essa chiadeira. Com razão. O Rodrigo Maia, ele tem conversado com alguns parlamentares exatamente por conta disso que você falou. Houve uma queixa é um consenso ali na bancada feminina de que o Congresso precisa analisar e derrubar esse veto. A bancada feminina tem entre as expoentes a deputada Renata Abreu, que é inclusive a autora desse projeto. O que a deputada me disse é que ela conversou com os líderes e vai procurar Rodrigo Maia para que esse veto ele seja derrubado numa sessão do Congresso Nacional. Só para a gente explicar para quem está assistindo a gente, quando um projeto ele é vetado, o Congresso, Senado e Câmara, eles podem derrubar esse veto numa sessão no Congresso. Rodrigo Maia, também procurado por nós, disse que sim, apoia a derrubada desse veto e que vai conversar com os parlamentares a respeito disso, Maju. Teremos cenas dos próximos capítulos. Próximos capítulos em Brasília. Obrigada, Andréia. Olha, um crime vem se repetindo com muita frequência nos céus de São Paulo. Só esse ano, 51 pessoas foram presas no estado por soltar balões. Mas acontece que a punição nem sempre vem como deveria, viu? Enquanto isso, os balões vão causando incêndios e colocando os aviões em risco. Esse incêndio aconteceu no fim de semana. Foi no sábado, em Campinas, interior de São Paulo. O que provocou o fogo foi um balão. Ele caiu na mata que fica bem ao lado da pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de Viracopos. Ali, as operações não foram afetadas, mas no maior aeroporto do país, o de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, as operações ficaram suspensas por 7 minutos na manhã de domingo, porque outro balão caiu na pista auxiliar. Além deste episódio, outros 2 balões cruzaram o espaço aéreo do aeroporto no mesmo dia. Os radares não conseguem detectar todos os balões a tempo de o piloto fazer uma manobra de desvio com segurança. E alguns balões são grandes o suficiente para danificar um avião. Nós temos que tomar cuidado com aves tipo urubus. Um balão, a mecha de um balão, a boca de um balão, pode pesar muito mais que um urubu de fato, tá certo? Então, nesse ponto, ele é perigoso. A concessionária do aeroporto de Guarulhos informou que só este ano 10 balões já interferiram na operação de pousos e decolagens. Este ano, pilotos, tripulantes e controladores de voo já avistaram 826 balões em todo o espaço aéreo brasileiro. 182 só nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A região de Congonhas, na capital paulista, registrou 94 balões.
A Polícia Militar Ambiental informou que de 1º de janeiro até ontem apreendeu 54 balões no estado de São Paulo. Eles foram localizados principalmente com a ajuda de denúncias nas fábricas clandestinas, no transporte, no momento de soltar o balão, que pode demorar mais de 1 hora para encher, e no resgate, depois que eles já caíram. A fiscalização existe, mas o problema continua. 51 pessoas foram detidas nas operações desse ano e 51 multas foram aplicadas, de R$5 mil cada uma. Mas a PM não sabe dizer se elas foram pagas e se os baloeiros foram julgados, condenados e se ficaram presos depois de serem entregues na delegacia. A partir daí vai passar para o Poder Judiciário verificar a aplicação ou não da pena. Enquanto ainda culturalmente for aceito a produção e a soltura de balões, ele é um trabalho que vai existir o comando e controle, a fiscalização, só que isso não é capaz, pura e simplesmente, de inibir a atividade. A gente foi atrás da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber quantas das multas aplicadas foram efetivamente pagas e quantas pessoas continuam presas pelo crime ambiental de soltar balões. Mas até agora a gente não recebeu resposta. Minas Gerais, notícia boa de lá, o Parque Nacional da Serra do Cipó foi reaberto hoje. Teve incêndio lá que destruiu 4.500 hectares de vegetação nativa desse parque. Da estrada dá para ver uma grande área queimada. Os vestígios de incêndio no caminho impressionaram os turistas de Curitiba. A estrada, né, teve uns pedaços que estavam queimados ali com a queimada. É triste, né? Você vê, é um período muito seco. A Serra do Cipó é uma região turística muito grande, a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte. Só a área do Parque Nacional abrange pelo menos 4 cidades e mais de 200 cachoeiras. Mesmo sendo tão ampla, em vários pontos do parque, a gente consegue ver vegetação queimada. O incêndio dentro do parque durou 4 dias e destruiu uma área de 4.500 hectares. O fogo atingiu principalmente as partes mais altas do parque. A região montanhosa e de difícil acesso dificultou o trabalho de bombeiros, brigadistas e voluntários. O vento forte ajudou a espalhar as chamas. A natureza não suporta esse regime de fogo, nem fauna, nem flora. Há pelo menos 5 anos não acontecia um incêndio tão grande aqui. Esse incêndio, ele foi um incêndio de nível 3. Essa gradação no Parque Nacional da Serra do Cipó, ele vai até o nível 4. A suspeita é que o fogo tenha sido causada por ação humana. Então eles usam, eu quero queimar uma área, simplesmente coloco fogo a favor do vento no interesse de renovar a pastagem, né? Aí vem essa grande catástrofe. Esta família pensou em desistir de vir para a Serra, mas hoje a programação é aproveitar o santuário ecológico. A gente ficou meio com medo, assim, mas na hora que a gente chegou aqui, a gente viu que as outras cachoeiras estavam tudo certo, estava aberto, mas eu fiquei meio decepcionada, né, que eu queria vir aqui no parque. Aí quando a gente acordou hoje, minha mãe falou, não, reabriu o parque, aí já deu aquele alívio, assim, eba, vou ver o parque. Porque vir aqui sem vir no Parque Nacional não tem graça, né? Boa notícia, né, Eli? A gente falou muito de queimada mês passado, agora mudou o botão, primavera chegou e a chuva tem chegado com força. Rio Grande do Sul teve temporal, né, Eli? Teve temporal. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Aliás, começou ontem à noite, olha, ontem já choveu forte, com granizo e ventos em várias cidades gaúchas e o tempo ainda está bem fechado hoje, Maju. Agora, em quais regiões exatamente a gente tem tempo fechadão? Vamos lá para o telão para a gente poder ver onde é que estão as áreas de instabilidade. Olha, no momento as nuvens mais carregadas estão se espalhando mesmo sobre o Rio Grande do Sul. Em Uruguaiana e Pelotas são esperados 60 milímetros de chuva. E lá em Santa Maria, 65 milímetros, as temperaturas ficam baixas no estado. Em Porto Alegre, a gente vai ver imagens de lá agora ao vivo, olha só. Previsão de muita chuva também, já choveu mais cedo, tem vento, né? Dá para ver a nossa câmera aí balançando. O sol não vai aparecer por lá e a máxima prevista é de 20 graus lá em Porto Alegre. Em Santa Catarina, a chuva também vai se espalhar, tem uma frente fria e essa área de baixa pressão atmosférica aqui, as duas juntas, estão provocando as instabilidades na região sul. Possibilidade de bastante chuva também,
principalmente nessas regiões de Santa Catarina que a gente vai ver, olha, Lages, Caçador e Chapecó. E também lá em Florianópolis. Por lá o sol já apareceu, mas entre muitas nuvens, no momento tem chuva, máxima de 26 graus em Florianópolis. E no Paraná, Maju, olha, a chuva pode pegar principalmente no sul, no norte do estado e tem risco de passar por Curitiba. Frente fria e baixa pressão, né? Ele é engrenagem para fabricação de nuvem pesada mesmo. Combinação explosiva. E nas outras regiões, alguma engrenagem do tipo? Não, mas aí a gente tem aquelas pancadas de chuva com cara de verão, né? Esquenta, vem a chuva, pegando aqui todas as regiões paulistas, chegando até o Grande Rio, passando pelo sul de Minas, pelo Triângulo Mineiro, pelo sul de Goiás, entre Mato Grosso do Sul até Roraima e avançando até o litoral do Maranhão. Uma chuva mais fraca das praias aqui do Ceará até as praias baianas. E tempo firme nas áreas em amarelo, né? Então temos lá Amapá, grande parte do Nordeste e do Sudeste, também grande parte de Goiás. Em Goiânia, máxima de 36 graus. Em Belo Horizonte e em Vitória, 33, em Salvador, 30 e em Manaus, 32 graus. Manaus e Porto Velho, que estão em alerta para temporais hoje e até amanhã. O risco também existe nessas áreas em laranja aqui, olha, uma pega Mato Grosso do Sul e oeste da região sul, enquanto fica bem seco amanhã do sertão nordestino até Goiânia e também a região de Belo Horizonte, Maju. E São Paulo e Rio, hoje conversei com 4 pessoas aqui, 4 foram à piscina esse final de semana em São Paulo, estava muito quente. Muito quente. Ontem foi a tarde mais quente do mês de outubro aqui em São Paulo. São Paulo e Rio vão ter uma semana marcada pelo calor, podem ter chuva, mas nenhum grande volume na previsão. Olha, São Paulo hoje com máxima de 30 graus, amanhã cai para 26, depois volta a esquentar e a gente tem previsão de pancadas de chuva todos os dias, principalmente a partir da tarde. No Rio, possibilidade de chuva hoje à noite, amanhã a temperatura dá um leve refresco e a partir de quarta-feira volta a subir de novo, Maju. Eli, eu vou me despedir de você e vou lá para o Japão, onde tem tufão lá. Olha só, no Japão, um tufão muito forte devastou várias regiões do país esse fim de semana. O número de mortes subiu para 58. 200 pessoas ficaram feridas. As equipes de resgate ainda tentam encontrar sobreviventes. O 19º e mais forte tufão da temporada foi embora ontem, mas os efeitos da passagem do Hagibis ainda vão ser sentidos por bastante tempo. Até mais do que os ventos, que passaram dos 150 km por hora em algumas regiões, foi a quantidade de chuva que provocou deslizamentos e desabamentos. Houve áreas em que se registrou o equivalente a 6 meses de chuva em apenas 2 dias. Em Nagano, 240 quilômetros a oeste de Tóquio, o rio Chikuma transbordou. Milhões de pessoas tiveram que sair de casa e não sabem quando poderão voltar. Porque nessa segunda-feira, embora com menor intensidade, a chuva voltou a cair em várias regiões do país. Muita gente precisou ser resgatada em botes ou até mesmo com a ajuda de helicópteros. Os desabrigados estão sendo levados para centros comunitários, onde se alimentam graças aos donativos. O que estamos sentindo é frio, a temperatura caiu demais, diz este rapaz. Onde a água já baixou, muita lama e um cenário de destruição. Veículos revirados e plantações devastadas nas zonas rurais. Esse agricultor diz que a família está bem, mas carros e tratores foram perdidos na enchente. A região de Fukushima também sofreu com o tufão. Em várias cidades ainda falta energia elétrica e equipes de resgate procuram por sobreviventes e desaparecidos. Sacolas com rejeitos do processo de descontaminação da usina nuclear atingida pelo tsunami de 2011, foram levadas pela enxurrada. O Ministério do Meio Ambiente ainda vai fazer um levantamento sobre a quantidade de material e do possível impacto ambiental. A Rainha Elizabeth II fez hoje o discurso de abertura do Parlamento Britânico, discurso super tradicional, muito esperado por lá. A rainha disse que a saída do Reino Unido da União Europeia no dia 31 de outubro é a prioridade do governo. A gente vai para Londres falar sobre isso com a Marina Isidro. Marina, boa tarde. Marina está aparecendo no nosso telão. Boa tarde. Qual que é o peso desse discurso aí da rainha, carregado de simbologia? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde. Pois é, cheio de tradição mesmo, né? Boa tarde para todo mundo. O discurso da rainha é uma cerimônia cheia de pompa, né? Tradição, ela acontece há mais de 500 anos
o discurso acontece há mais de 500 anos e marca o início do ano legislativo aqui no parlamento. E tem muitas curiosidades, né? Hoje de manhã, a rainha Elizabeth II fez o trajeto do Palácio de Buckingham até aqui o parlamento em uma carruagem. E aí, em seguida, quando a mensageira da monarca foi chamar os deputados para assistirem ao discurso, a porta foi fechada na cara dela. Ela teve que bater 3 vezes para ter permissão para entrar. Isso simboliza a independência do parlamento com relação à monarquia. E aí, sentada em um trono, a rainha leu um documento escrito pelo governo com a nova agenda legislativa. Essa tem o Brexit como uma das prioridades. O texto fala, por exemplo, que cidadãos europeus que moram aqui e que contribuem para o país vão poder ficar. E essa é uma semana decisiva quando a gente fala nesse tema, porque até sexta-feira a União Europeia define se aceita ou não o acordo do Brexit proposto por Boris Johnson. Então, ele teria que ser aceito aqui, aprovado aqui no parlamento. Se for rejeitado ou se não houver acordo, o primeiro-ministro, por lei, tem que pedir no sábado uma extensão na data do Brexit, marcado para 31 de outubro. Maju. Semana super quente, Marina. Obrigada, viu? Até mais. De Londres a gente vai para a Espanha porque lá a Suprema Corte condenou hoje 12 líderes separatistas da Catalunha a penas de 9 a 13 anos por desobediência e crime contra a segurança do país. Esses líderes participaram da tentativa de independência da Catalunha em 2017. Todos foram absolvidos da acusação mais grave, que era a de rebelião. Vamos ver aqui, no nosso painel, Mas o resultado do julgamento não foi bem aceito pela população. Olha aí a manifestação, que saiu em protesto pelas ruas de Barcelona, bloquearam vias importantes da cidade, levaram cartazes pedindo liberdade aos presos. Os manifestantes bloquearam também o acesso de trens e metrôs. No aeroporto internacional de Barcelona, teve confronto entre pró-separatistas e a polícia. Pelo menos 20 voos foram cancelados. Além das condenações, a Suprema Corte espanhola emitiu um mandado de prisão que vale para toda a Europa para o antigo chefe do governo regional da Catalunha, que é o Charles Puigdemont, que fugiu para a Bélgica depois dessa tentativa fracassada de romper com a Espanha em 2017. O atual líder da região da Catalunha, Quim Torra, exigiu anistia para os líderes separatistas e disse que vai pedir reuniões urgentes com o rei Felipe VI e com o primeiro-ministro Pedro Sánchez. E tropas sírias já estão perto da fronteira com a Turquia para dar apoio aos curdos. Os curdos, vamos lá lembrar aqui, são considerados terroristas pela Turquia, mas foram aliados dos Estados Unidos e lutaram ao lado de tropas americanas contra o Estado Islâmico. A comemoração dos curdos nas ruas foi por causa da notícia do apoio que deve mudar a dinâmica dos combates na Síria. O governo sírio está enviando o exército para a fronteira com a Turquia para apoiar os curdos. Apesar de os turcos estarem atacando os curdos no território sírio, o governo de Bashar al-Assad não havia interferido, até agora. A mudança no posicionamento sírio acontece porque os Estados Unidos, que apoiavam os curdos na guerra contra o Estado Islâmico, estão deixando o norte da Síria. Com isso, os russos entraram em cena e costuraram o acordo para o apoio sírio aos curdos. Em meio aos combates, o terror do Estado Islâmico volta a assustar. Os curdos mantinham 11 mil pessoas ligadas aos terroristas presas e informaram que não tem como manter os campos de detenção seguros por causa dos ataques turcos. Quase 1.000 presos já teriam fugido. Sob pressão internacional, o presidente turco Tayyip Erdogan disse que os curdos estão libertando intencionalmente os presos, acusação repetida pelo presidente americano Donald Trump, que disse que os curdos estão fazendo isso para tentar envolver os Estados Unidos na guerra. O drama humanitário aumenta na fronteira. De acordo com a ONU, 130 mil pessoas deixaram suas casas. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos afirma que cerca de 50 civis já foram mortos. Ontem, um comboio levando civis e jornalistas foi atingido por um bombardeio turco. 14 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas. Em Roma, teve celebração hoje em uma missa em homenagem a Santa Dulce dos Pobres. A irmã Dulce foi canonizada ontem no Vaticano pelo Papa Francisco. Na igreja barroca do Centro Histórico de Roma, Santa Andrea della Valle, o arcebispo de Salvador, Dom Murilo Krieger, celebrou a missa junto com padres brasileiros. Foi a primeira homenagem para Santa Dulce dos Pobres em solo italiano.
O vice-presidente da República do Brasil, Hamilton Mourão, e a mulher, Paula Mourão, estavam presentes. Ontem, num dia claro de outono, Irmã Dulce foi canonizada pelo Papa Francisco, junto com outros 4 beatos, 3 freiras e um teólogo. O ritual previa que a autoridade que representa os processos de canonização pedisse ao Papa que proclamasse os santos. Francisco, então, leu o texto em latim da aclamação. Emocionados, 10.000 brasileiros acompanharam da praça. A procissão das relíquias seguiu para o altar. O relicário de Irmã Dulce contém um osso da sua costela. Além do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também vieram os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Rodrigo Maia, e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O Papa fez uma homilia falando dos santos e das curas inexplicáveis. Um personagem fundamental do processo de canonização de Irmã Dulce, o maestro José Maurício Moreira, estava entre os convidados. Segundo a Igreja, ele voltou a enxergar depois de rezar para a Irmã Dulce. A cura, considerada inexplicável pelos médicos do Vaticano, deu a ela o segundo milagre. Para mim foi uma honra muito grande que teve um momento que o Papa pegou na minha mão. Acho que ele viu que eu estava tremendo, aí ele para me consolar, ele pegou na minha mão e abençoou, né, o ofertório e eu voltei. Mas as pernas continuam tremendo até agora. A cerimônia trouxe alegria ao grande público de 50.000 pessoas e os brasileiros voltaram para casa com a sua primeira santa nascida no Brasil. Teve missa em Roma e também em Salvador. O repórter Mauro Anchieta está por lá, acompanha tudo. Mauro, acabou agora há pouquinho a missa? Boa tarde. Boa tarde, Maju, boa tarde a todos. Olha, a movimentação aqui no santuário e também no Memorial de Santa Dulce dos Pobres aumentou muito desde a noite anterior à canonização com a vigília. Ontem, a visitação foi intensa durante todo o dia e hoje também. Agora há pouco teve missa aqui no santuário, um dos maiores de Salvador. O movimento também não para no Memorial de Santa Dulce, que abriga objetos pessoais da santa e onde fica o quarto onde ela morreu há 27 anos. Outro ponto muito visitado é a Capela das Relíquias, onde Irmã Dulce está enterrada. O corpo dela é representado por uma imagem em tamanho real. Essa visitação inclui muitos turistas, as excursões não param de chegar, mas também baianos que estão vindo para fazer pedidos e agradecimentos à Santa Dulce dos Pobres, Maju. Obrigada, Mauro. E olha, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, alterou a portaria que proíbe a entrada no país de pessoas consideradas perigosas. A medida inicial de julho foi muito criticada. Procuradores, por exemplo, chegaram a dizer que ela desrespeitava pontos da legislação brasileira e de tratados internacionais. O novo texto amplia de 2 para 5 dias o prazo para que a pessoa apresente defesa ou deixe o país de forma voluntária. Se houver decisão de deportação, ela poderá recorrer com outro prazo de mais 5 dias. O novo texto também estabelece que as regras não se aplicam a refugiados e a residentes regularmente registrados no país. Ainda hoje, a confusão na busca por ingressos para a semifinal da Libertadores entre Flamengo e Grêmio. E a seguir, a abertura de vagas temporárias para o fim de ano. E um trabalho pioneiro no combate à pobreza leva o Prêmio Nobel de Economia. Até já! O índice da atividade econômica, calculado pelo Banco Central, o IBCBR, foi positivo, ainda que baixo, em agosto, 0,07%. No mês anterior, julho, o resultado foi o mesmo número, só que negativo, menos 0,07%. O IBCBR é usado para avaliar o desempenho da economia brasileira ao longo dos meses e é considerado uma prévia do PIB, que é medido pelo IBGE e divulgado a cada trimestre. Tanto em 12 meses como nos 8 primeiros meses do ano, a alta acumulada do IBCBR não chega a 1%. E no comércio, a expectativa é que aumentem as vagas de trabalho temporário até o fim do ano. Depois de 2 anos desempregada, Mirela vai trabalhar como vendedora temporária nesta loja de roupas no Rio em novembro. Ela está na fase de treinamento. Depois de muita procura, foi duro e agora eu saber que eu consegui pelo menos
um primeiro passo foi dado, eu estou aliviada. A Confederação Nacional do Comércio estima que 91 mil trabalhadores em todo o Brasil consigam uma vaga temporária no comércio até o fim do ano. Se os dados se confirmarem, será um avanço de 4% em relação ao ano passado. Quem não encontrou vaga até agora e por acaso não encontrar vaga em novembro, vale a pena continuar insistindo. Em dezembro pode encontrar essa vaga temporária, que não deixa de ser uma bela oportunidade, uma bela porta de entrada no mercado de trabalho diante da taxa de desemprego ainda elevada no país. A maior parte das vagas deve ficar nos setores de vestuário e supermercados. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul vão concentrar mais da metade da oferta de vagas. A Confederação Nacional do Comércio estima que, além de ter um número maior de contratações temporárias, vai subir também a taxa de efetivação, que deve ser a maior dos últimos 5 anos. Pelo levantamento, a cada 4 trabalhadores temporários, um deve ser efetivado. A lenta recuperação da economia e do consumo desde o fim da recessão deve impedir mais uma vez que o comércio tenha taxas de efetivação acima de 30%, como costumava acontecer até 2014. Mas os 25% previstos para este ano já mostram que as oportunidades aumentaram. Suelen aproveitou a oportunidade que lhe foi oferecida no ano passado, se empenhou e conseguiu continuar na loja, agora efetivada. É foco, se esforçar, ter paciência e acreditar que acontece, dá para acontecer. E mercado de trabalho é o tema do podcast O Assunto desta segunda-feira. Renata Lopretti conversa sobre a informalidade recorde no Brasil e como a gente deve se preparar para o impacto da automação nas profissões. Para ouvir, já sabe, é só acessar g1.com.br/podcasts. Os vencedores do Nobel de Economia foram anunciados hoje. Olha só, a gente vai abrir aqui o nosso painel. Para a academia, esse trio aqui contribuiu para aliviar a pobreza no mundo durante 20 anos. Olha só, ele é o Abhijit Banerjee, a Esther Duflo e o Michael Kremer. Eles estudaram e fizeram pesquisas de campo, descobriram, por exemplo, que a ajuda bem direcionada a alunos com dificuldade no aprendizado melhorou o nível geral de educação. Os métodos desenvolvidos por eles transformaram a maneira de ensinar em escolas em Nova Delhi, capital da Índia. 5 milhões de crianças foram beneficiadas. O grupo vai dividir um prêmio equivalente a 3.700.000 reais. E uma curiosidade, uma das pesquisadoras, a Esther, é a segunda mulher na história a ganhar o Nobel de Economia e também a mais jovem, com 46 anos. A seguir, a confusão na busca por ingressos para a semifinal da Libertadores entre Flamengo e Grêmio. E a Globo recebeu 3 indicações para o prêmio Emmy Kids, o mais importante da televisão mundial. Até já! Vira e mexe, a gente mostra a fila de gente procurando emprego aqui no JH, mas hoje a fila é outro. Fila de torcedor do Flamengo, entusiasmadíssimo, né? O time é líder do Brasileirão com 8 pontos de vantagem, tá na semifinal da Libertadores e o pessoal foi buscar ingresso para a Libertadores, só que aí teve confusão, veja só. De olho na semifinal da Libertadores contra o Grêmio, semana que vem no Maracanã, milhares de torcedores do Flamengo começaram a segunda-feira na fila, tanto na sede do clube, na Zona Sul, como nas bilheterias do Maracanã. Era para retirar ingressos de gratuidade e também trocar os bilhetes comprados na internet. No Maracanã, teve confusão por volta das 9 da manhã, quando a bilheteria abriu, 1 hora antes do previsto. Os seguranças conseguiram conter, tinha muita gente ali seria o início da fila, acabaram abrindo e olha, agora a confusão está toda aqui, bem na frente da bilheteria, onde as pessoas agora estão concentradas, é muita gente, não dá nem mais para ver onde tem as filas. Eu acho que faltou um pouquinho de organização, né? A polícia até tentou, mas acho que o pessoal não estava muito preparado para organizar a fila de prioridade, né? Tem muita criança, muita pessoa com deficiência, né? Teve torcedor que passou a noite na fila. 10 horas da noite que a gente chegou aqui, já vamos para 12 horas na fila. A segurança em volta do Maracanã foi reforçada. Depois que os ânimos se acalmaram, foi hora da festa. Consegui, filho, aí ó. Olha, em nota, a PM do Rio disse que intensificou o policiamento desde o momento em que recebeu a informação que a fila se formava na bilheteria do Maracanã.
O Flamengo informou que a retirada de ingressos comprados na internet pode ser feita em 19 postos espalhados pelo Rio até o dia da partida. Mas que para retirar ingressos de graça, os postos eram a sede do clube na Gávea ou Maracanã. E como muitos torcedores foram a esses 2 postos, também para retirar ingressos da internet, houve uma pequena confusão, segundo o Flamengo. E a Globo recebeu 3 indicações ao prêmio Emmy Internacional Kids, o reconhecimento mais importante da televisão mundial para programas infantis e juvenis. O anúncio foi feito hoje de manhã pela Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão. Este ano, 15 países estão na disputa em 7 categorias. Malhação Vidas Brasileiras foi indicada em 2 categorias. Na categoria série, concorre com produções de outros 3 países. A trama de Patrícia Moretson, com supervisão de Daniel Ortiz e direção artística de Natália Grimber, contou a história da professora Gabriela Fortes, que ultrapassou os limites da escola para entender a essência de seus alunos. Temas como drogas, maternidade precoce, machismo, idealização do corpo, racismo foram tratados na temporada. Você conseguiu o que você queria. Você é incrível, tá? Você... Malhação Vidas Brasileiras também concorre na categoria digital. Apresentado nas redes sociais, o programa contava com a participação do elenco, influenciadores digitais, fãs e especialistas. Tá lá no G-Show, tem completo. A 3ª temporada do The Voice Kids, vencida por Eduarda Brasil em 2018, foi indicada na categoria Reality. O programa tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e direção geral de Flávio Goldenberg. Os ganhadores do Emmy Kids vão ser anunciados em março do ano que vem, em Cannes, na França. Ao todo, a Globo tem 17 prêmios Emmy internacional. Agora são 2h17 pelo horário de Brasília. É hora de saber os destaques do Se Joga. O pessoal já tá fazendo tchau, mandando alôzinho. Oi. E aí, Érico? E aí, Fernanda, Fabiana? Tudo bem? Contem tudo. Boa tarde pra você. Ó, a gente tá de olho aí no jornal hoje. Sei que vocês falaram do desastre ambiental nas praias do Nordeste, né? E hoje, aqui no Se Joga, o marido da Ivete Sangalo vai conversar com a gente, o Daniel Cadi, pra falar justamente do mutirão de limpeza que ele tá fazendo, né? Além, claro, de muita coisa legal, divertida e descontraída pra gente se divertir aqui no Se Joga. Combinado, Maju? Combinado. Sabe que esse mutirão tá parecendo enxugar gelo, né? Porque as pessoas recolhem e depois a maré traz de volta. Enfim, mas vamos torcer pra essa situação melhorar. Com certeza. E ele vai dar um alerta legal justamente sobre isso que você falou, Maju. Como fazer, o que não adianta fazer, né? Por qual caminho seguir, porque é importante a gente, claro, cobrar de quem deve cuidar do meio ambiente, mas a gente também botar a mão na massa, porque é a gente que também usufrui desses recursos finitos que a natureza proporciona pra gente. Não é infinito e a gente tem que se conscientizar disso. O Daniel vai ajudar a gente nessa importante missão. Temos praias lindas, né, no Nordeste. Dá uma pena ver tanta vida marinha morrendo, né? Maju, minha querida, muito obrigado, um beijo pra você. Amanhã a gente se vê de novo aqui, hein? Até amanhã, ótimo programa pra vocês. Beijo, gente. Obrigada. É isso, ó. O Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias do Jornal Nacional. Boa tarde, até amanhã.